Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Meu sinal é... Estou aqui com a intérprete de Libras, Laisa, e vamos junto nessa terceira aula nossa sobre o sistema reprodutor, especificamente o sistema genital masculino. Espero que vocês estejam bem antenados e possam participar bastante. Minha disciplina é Ciências e vamos passar da melhor forma possível para que vocês obtenham uma boa aprendizagem. E aí, pessoal, nossas aulas na TV. Fiquem bastante atentos, tragam caderno, lápis, chama teu vizinho, chama teu coleguinha, para que a gente possa anotar todas as dúvidas, fazer um resumozinho, anotar perguntas que você queira fazer. Lembre-se que tem o seu professor da escola, é um seu grande parceiro e também o meu parceiro para divulgar estas aulas e abordar mais assuntos em sala de aula. Então vamos lá, prestem bastante atenção. Então aqui nós temos, continuando a aula anterior, que nós vimos os órgãos externos do sistema genital masculino, o pênis e escroto. E agora vamos continuar com os órgãos internos do sistema genital masculino, que são as gônadas, uma série de ductos e as glândulas acessórias. Hoje vamos dar continuidade para chegarmos ao final do nosso assunto de sistema genital masculino, tá certo? Prestem bastante atenção. Então aqui nós estamos vendo o primeiro órgão externo, os testículos. E o que são testículos? Duas glândulas sexuais de forma oval, protegidas externamente por uma bolsa de pele chamada escroto. Então, os testículos eles são cobertos por uma bolsa chamada escroto. Esse assunto nós iniciamos na aula anterior e vamos dar continuidade para que vocês possam absorver de forma melhor e atingir o grande objetivo, que é a aprendizagem de vocês. Então, aqui nós temos que cada testículo, ele apresenta numerosos tubos, que são os túbulos seminíferos, e eles passam a produzir espermatozoides a partir da puberdade, que nós vimos também em aulas anteriores, todo esse processo da puberdade. Então, aqui nesse desenho, vocês estão vendo direitinho onde ficam os túbulos seminíferos, que é onde armazena os espermatozoides. Isso produzido nos testículos masculinos, com certeza. Aqui nós vemos também a função do escroto, que é a pele que reveste os testículos. Que função ele tem? Então, ele tem uma função de manter os testículos a uma temperatura inferior ao resto do corpo, 34,4 graus Celsius. Quem observar pode ver que a temperatura dos testículos ela é mais fria, ela é inferior à temperatura do corpo, que é 36 graus Celsius, 36,5. Então, a temperatura dos testículos ela é inferior. Isso nós vamos ver que essa temperatura vai ajudar a manter a produção dos espermatozoides. Então, quem quer ter fertilidade, gerar filhos, é importante ter bastante cuidado para que essa temperatura ela mantenha-se inferior. Na aula anterior eu falei para vocês que é muito importante o cuidado com as cuecas usadas. É importante que vocês usem cuecas de algodão, que ela vai facilitar uma ventilação e manter os testículos nessa temperatura para que ocorra uma melhor produção dos espermatozoides. E aqui estamos vendo a função que cada espermatozoide, ele possui uma cauda que vai garantir a sua mobilidade. Se observarmos no sistema genital feminino, para que ocorra a fecundação, os ovócitos liberados, eles não têm mobilidade. Já os testículos, já os espermatozoides, eles possuem essa mobilidade de estar se deslocando.
Aqui nós vemos as partes de um espermatozoide. O acrossoma, o núcleo, mitocôndrias, cauda e cabeça. Lembrando sempre que na cabeça é onde fica o acrossoma e o núcleo. Depois a cauda e mitocôndrias que estão localizadas abaixo da cabeça. As mitocôndrias, elas são responsáveis também pela respiração celular e também para a obtenção de energia para que o espermatozoide tenha energia para se deslocar ao encontro do óvulo. Então, toda essa parte do espermatozoide, ele tem a sua função. No acrossoma, existe uma estrutura do complexo golgiense que produz uma enzima, e essa enzima é que faz com que o espermatozoide penetre com maior facilidade no óvulo para que ocorra a fecundação. Então, todas essas partes o espermatozoide possui. Lembrando sempre que o espermatozoide ele é minúsculo, o óvulo já é maior. E aqui, os espermatozoides humanos, eles são células muito pequenas, são móveis e numerosas. São numerosas células de espermatozoides que são liberados em cada ejaculação. Eles são compostos de caudas, que nós vimos, para locomoção, e da cabeça, e na cabeça que contém as estruturas que vão possibilitar a união com o gameta feminino. Então, é através da cabeça que o espermatozoide penetra no óvulo. E vimos toda a função que existe na cabeça do espermatozoide no slide anterior. Aqui nós estamos vendo também que, além dos espermatozoides nos testículos, também é produzido o hormônio sexual masculino, a testosterona. E a testosterona é o hormônio responsável pelos caracteres sexuais masculinos. Então, o que caracteriza barba no homem, pelos em excesso, aumento dos testículos, é a produção de testosterona que começa a acontecer no momento da puberdade, que já trabalhamos isso. Então, nesse momento, começa a acontecer a produção de testosterona, que acontece nos testículos. Além de produção de espermatozoide, há também a produção do hormônio testosterona, que dá a característica da voz no homem, dos músculos, né? Barba, pelos e etc. E aqui algumas curiosidades que eu trouxe para vocês. A primeira, a cada ejaculação são liberados entre 0 a 200 milhões de espermatozoides. Existem pessoas que não conseguem produzir devido a inúmeros fatores, que deve ser pesquisado. E também, após a relação sexual, apenas um espermatozoide é capaz de fertilizar. Nós vimos na aula anterior que quando acontece a ejaculação, começa a corrida dos espermatozoides para o encontro do ovócito, já que ocorre a ovulação no órgão feminino. E aí os espermatozoides começam essa jornada para que ocorra o encontro nas tubas uterinas. E aí vimos que só um espermatozoide, entre milhões, só um vai fecundar e vai acontecer a reprodução. Se não acontecer, se não houver o encontro, não vai acontecer a fecundação. E aqui outro órgão, né, os ductos genitais, que também fazem parte do órgão genital masculino. São tubos cuja função é conduzir os espermatozoides até o exterior do sistema genital masculino. Como o espermatozoide ele é produzido no testículo, ele precisa de outro órgão que conduza esse espermatozoide para o exterior. Então, os ductos genitais, eles são tubos que têm essa função, né, de colocar para o meio externo o espermatozoide para que ele atinja o sistema genital feminino, né, e ocorra a fecundação, que é o grande objetivo, é que as pessoas perpetuem a espécie.
Aqui, quais são os ductos genitais? O que é que eles fazem? Quantos são? Se só tem um? Não. São vários, né? Vários ductos para realizar essa função que nós vimos. Então, são eles: epidídimos, ductos deferentes e uretra. E o epidídimo, o homem possui 2, que se localizam cada um lateralmente na margem posterior dos testículos. Então, esses canais, eles têm essa função, né? Colocar para o meio externo os espermatozoides. Então, são eles: epidídimos, ductos diferentes e uretra. E aqui nós estamos aqui localizando nessa imagem os epidídimos. Neste local, os espermatozoides vão adquirir maturidade e vão desenvolver a sua capacidade de movimentação. E o epidídimo, ele apresenta-se como um grande tubo enovelado que estamos vendo aqui nessa imagem. Então, nesse local, os espermatozoides vão sofrer a maturação, vão ficar mais maduros até que eles possam ser eliminados. Então, é nesse canal aí. E os ductos deferentes, também eles têm a sua função também para que ocorra a ejaculação, para que os espermatozoides sejam colocados para o meio externo. Então, o que é que eles fazem? Então, o corpo do homem, ele possui 2 ductos deferentes, os quais são uma continuação do epidídimo. Eles têm uma ligação, então continua o epidídimo. Então, eles encontram também os ductos das vesículas seminais e formam os ductos ejaculatórios. Então, é toda uma ligação. Então, os ductos deferentes têm uma continuação do epidídimo. O epidídimo já encontra os ductos das vesículas seminais e formam já os ductos ejaculatórios, para que o espermatozoide chegue ao meio externo. E aqui estamos vendo o que são ductos ejaculatórios. São formados a partir da união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Então, também já existe a ligação, né? Os ductos ejaculatórios, eles já vão tendo ele é formado a partir da união do ducto deferente com a vesícula seminal. E aqui a uretra. A uretra são os ductos ejaculatórios, eles abrem-se na uretra e garante a saída do sêmen e também a uretra garante a saída da urina. A uretra é considerada, portanto, um órgão comum ao sistema genital e um órgão comum ao sistema urinário, porque através da uretra passa-se a urina e através da uretra também passa o sêmen na ejaculação. Então, a uretra é o órgão considerado tanto do sistema genital masculino como do sistema urinário. Ela exerce 2 funções nesse momento. Então, os ductos ejaculatórios, eles vão abrindo-se na uretra e quando ele abre-se, ele vai garantir a saída do sêmen para o meio externo. E aqui nós estamos vendo de forma correta como é que isso vai ocorrer. Então, a uretra, ela passa no interior da próstata e no interior do pênis. A uretra vai passando. Então, acima nós estamos vendo a bexiga, a próstata, ela vem logo abaixo e olhe que ela passa também pela uretra, ela vem pela próstata e chega até o pênis, até acontecer a ejaculação, a saída da urina e a saída do sêmen. Ela realiza a uretra, ela realiza 2 funções no nosso organismo, tanto a função de passagem da urina, quanto a função de passagem do espermatozoide, através do sêmen. E as vesículas seminais, que função elas têm? O homem possui 2 vesículas seminais, as quais elas secretam um fluido
que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen. Então, 60% do volume do sêmen são secretados nas vesículas seminais. E o fluido produzido pela vesícula seminal, ele é espesso, alcalino, e ele apresenta diversas substâncias que servem para nutrir os espermatozoides. Então, observem aí que esse líquido produzido, ele também produz certas substâncias que vão nutrir os espermatozoides, fazendo com que ocorra a maturação dos espermatozoides e eles fiquem lá até ser lançado ao meio externo. Então, essa é a grande função aí que nós estamos vendo desse líquido aí bem nutrido para que possa os espermatozoides adquirir e ficarem lá sem morrer, sendo nutridos. E aqui nós estamos vendo a próstata. Produz um líquido leitoso, ela tem a sua importância também por produzir o líquido leitoso, que é o líquido prostático, e a função de neutralizar resíduos de urina acumulada na uretra e das secreções vaginais, protegendo os espermatozoides. Então, observem aqui que a próstata ela tem uma grande importância no sistema genital masculino. Além dela produzir o líquido leitoso, que é o líquido prostático, ela também tem a função de neutralizar resíduos, e esses resíduos que ficam acúmulo de urina na uretra e faz com que e também protege das secreções vaginais no momento da relação sexual. Então, a próstata ela tem a sua grande importância no sistema genital masculino. Por isso que é importante a consulta médica sempre depois de uma certa idade para ver como está a próstata. Procurar sempre o urologista para fazer o acompanhamento. E aqui, vamos ver aqui que o líquido seminal e o líquido prostático, eles fazem parte do esperma. Então, vimos que o líquido seminal, ele é produzido na vesícula seminal, que vai servir de nutrição para o espermatozoide, e também ele faz parte do esperma. O líquido prostático também tem a sua importância para a produção do esperma. E aqui vemos as principais doenças do sistema genital masculino. Uma série de doenças. E vamos ver as principais, as que acometem mais os homens nesse momento. Primeira, a balanite. É uma infecção no pênis, mais especificamente na glande, que é a cabeça do pênis, e ela é causada por bactérias e por fungos. E a balanite também, ela é transmitida pela relação sexual e sem uso de camisinha, ou também por alergias a tecidos sintéticos. Então, essa doença também é causada por pessoas que usam cuecas sintéticas. Por isso, a importância de usar as cuecas de algodão, que fazem uma ventilação maior, tanto para preservar a produção de espermatozoides, para manter a temperatura dos testículos abaixo da temperatura do corpo, e também para ocorrer uma ventilação, facilitando que não tenha presença nem de bactérias, nem de fungos. Então, importante e bastante cuidado também na higiene e na limpeza dos órgãos sexuais masculinos, principalmente na hora do banho, como vimos na aula anterior. Aqui nós vemos também o tratamento, como é feito o tratamento da balanite. Então, o tratamento é feito depois da descoberta e que proporcionou o início da infecção, normalmente com comprimidos, antibióticos e pomadas, com certeza prescritos pelo médico. E também a doença, ela se manifesta após 3 ou 4 dias da relação sexual, causando irritação e dor no local. E é uma sensação muito incômoda, da febre também, causada por bactéria ou fungo, então incomoda muito e também pode transmitir para a mulher. Então, qualquer sintoma, procurar um médico para detectar logo que doença está, tomar o remédio e ficar
bom da balanite. Então, vimos aqui que os cuidados, o asseio, ele é muito importante no momento do banho, para evitar uma série de doenças. Então, os cuidados são fáceis de a gente conseguir se livrar dessas doenças. Aqui nós temos a outra doença, a varicocele. Então, é uma alteração das veias que estão situadas nos testículos, que impedem a passagem de sangue e faz com que este sangue se acumule e cause um inchaço no local. Imagine, porque os testículos eles são bastante vascularizados. Então, a varicocele é uma alteração que faz com que essas veias fiquem entupidas e sem deixar passar o sangue, e esse sangue fica acumulado e causa um inchaço grande, dor e incômodo. E aqui, como fazemos, né? O que fazer no caso de varicocele ou alguma dúvida? Primeiro, o resultado e o acúmulo dessas substâncias nocivas também acontece o aumento da temperatura do local, que acaba por diminuir a produção dos espermatozoides. Então, como na varicocele as veias estão entupidas, então para-se de fabricar os espermatozoides, esse local fica mais quente. Nós vimos que para a fabricação dos espermatozoides precisa de uma temperatura menor que a corporal e não ocorre essa vascularização e afeta muito, causando muita dor. É também necessário o tratamento. Então, como pode ser feito esse tratamento? Primeiro, tomando um remédio para aliviar os sintomas e, caso os incômodos continuem, é necessário realizar uma cirurgia. Essa cirurgia consiste na introdução de um pequeno espiral nas veias para desobstruir o local e facilitar a passagem sanguínea. Então, acomete muitos homens a varicocele. Observem que é importante o tratamento, é importante procurar um médico, porque em casos onde os remédios não resolvam, tem que ser cirúrgico, para desobstruir os canais, as veias, e facilitar com que o sangue comece a circular e possa começar também a produção de espermatozoides e acabar com esse incômodo, porque incha muito e causa muita dor. Outra doença, o câncer de próstata, é muito conhecido e muito falado. Então, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Então, imaginem aí, de todas as doenças, no Brasil, o câncer de próstata está em segundo lugar, acometendo vários homens. Então, o que fazer em casos de câncer de próstata? Ele é considerado um câncer da terceira idade, porque cerca de 75% dos casos do mundo ocorrem a partir dos 65 anos de idade. Então, ele é considerado um câncer da terceira idade. Então, qualquer sintoma, procurar um médico para fazer o diagnóstico e tratamento. Em alguns casos, é retirada a próstata e ali o câncer não vai mais se desenvolver, já que é casos de terceira idade, pessoas que não vão ter mais filhos. E em outros casos, faz-se o tratamento e não precisa a retirada. Lembrando sempre que a prevenção é essencial, tá certo? Se prevenir para que não ocorra casos piores ou que chegue e esse câncer já tenha feito metástase em outros órgãos. Então, por isso que é importante que o homem faça também a sua prevenção. Aqui vamos à nossa atividade de hoje sobre o assunto que nós estudamos. Tenho certeza que vocês vão acertar. Laisa, eu acho que vai acertar todas, porque Laisa já está bem atenta aqui à nossa aula. Então, vamos ver aqui a nossa primeira pergunta. No sistema reprodutor masculino, a próstata é uma glândula localizada sob a bexiga e que tem como função produzir os espermatozoides, produzir a urina, produzir o sêmen, produzir o líquido prostático ou produzir o líquido seminal. O que será? Que líquido é que a próstata fabrica? Vamos ver?
Então, a próstata fabrica o líquido prostático, né? Nós vimos que auxilia muito na produção do espermatozoide. Aqui outro item. As células reprodutoras masculinas, elas são denominadas de espermatozoides. Elas são armazenadas onde? Nos epidídimos, nos testículos, nos canais deferentes, no pênis ou na vesícula seminal. Todos esses aí nós vimos são órgãos que estão interligados ao sistema genital masculino. Então, o que será? Essas células reprodutoras, elas são armazenadas onde? Os espermatozoides. Onde é que eles ficam realmente armazenados? Então, eles ficam armazenados nos epidídimos, né? As células reprodutoras masculinas e denominadas de espermatozoides. Entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, marque a alternativa que indica corretamente o nome da estrutura comum ao sistema urinário e sistema genital. Será que é o testículo, que é comum aos dois sistemas? Será que é o ducto deferente? Será que é a uretra? Será que é o ureter? Ou será que é a bexiga? O que é que vocês acham aí? Eu já falei para vocês em várias vezes. Então, vamos ver? Então, é a uretra. É comum tanto ao sistema genital masculino como ao sistema urinário. Bem, gente, estamos encerrando nossa aula. Lembrem-se do professor da escola, que é o grande parceiro de vocês para tirar qualquer dúvida. Lembrando que nossa aula está disponível no YouTube. Entra lá, dá um like, faz perguntas que vou estar respondendo a vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.